Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim fazer mais um vídeo sobre ler literatura brasileira, mas antes de começar mesmo o conteúdo do vídeo, eu queria contar pra vocês aonde veio esse vídeo e tudo mais. Bom, no final do ano passado eu comecei a fazer outra faculdade, pra quem não sabe eu já sou formada em jornalismo, eu comecei a fazer letras, e esse ano eu comecei a fazer as matérias de literatura brasileira, então nesse primeiro semestre agora eu terminei literatura brasileira 1. E ali no final de março eu resolvi fazer um vídeo um pouco sobre isso, bastante atrelado a essa disciplina que eu tô fazendo na realidade, porque pra mim tem sido uma descoberta muito interessante ler literatura brasileira novamente. A minha maior experiência com os nossos clássicos tinha sido durante a escola, algumas bem-sucedidas, alguns livros eu gostei de ter lido já na época, maior parte não, a maior parte não foi bem-sucedida. Mas a verdade é que eu não trouxe muito isso pra minha leitora de hoje, assim. Acho que depois da escola eu tinha lido pouquíssimos livros mais clássicos, digamos assim, né? Mais da nossa literatura brasileira mesmo. Eu tava lendo mais autores recentes, ou mais ou menos recentes, né? Assim, de pouco tempo até agora. E a verdade é que voltar a ler essas coisas, então a gente começou lá da Carta de Pervaz de Caminha e assim, revisitar todo esse tipo de conteúdo, pra mim foi muito interessante. Eu hoje já sou uma leitora muito diferente do que eu era na época, né? Eu tenho uma bagagem muito maior de leitura e de vida. E outra que estudar isso num ambiente de universidade também era muito diferente do que estudar isso num ambiente de colégio, né? Então, enfim, a experiência tem sido muito legal e mesmo que eu não esteja gostando exatamente de todas as leituras, mas reler e repensar coisas tem sido muito legal. Enfim, dito tudo isso, naquele primeiro vídeo que eu publiquei ali no final de março, eu comento sobre várias das leituras que eu tinha feito até então. E hoje, então, eu voltei com esse outro vídeo pra contar as leituras que eu fiz, então, desde aquela época até agora. Depois daquelas leituras daquele vídeo, a gente parou um tempinho e ficou falando um pouco sobre crítica e história da literatura, e como os nossos pesquisadores veem quanto que é o início da literatura brasileira e esse tipo de coisa. E bom, e depois dessa pausa, então, desse período sobre história da literatura e tudo mais, a gente voltou a ler os escritores brasileiros ali do período romântico, mais ou menos, né? O romantismo é essa confusão, um monte de coisa fazendo um monte de coisa, né? Cada pessoa define o romantismo de uma maneira, mas a gente começou a ler, então, o pessoal já dessa época. Bom, um dos primeiros textos que eu li foi Juca Pirama, do Gonçalves Dias. Caso vocês não tenham percebido, aqui atrás na parede existe um trechinho de um poema do Gonçalves Dias. O que tá aqui é da Canção dos Tamoios. Viver é lutar, a vida é combate, que os fracos abate, que os fortes os fracos só pode exaltar. Quem gosta muito de Gonçalves Dias aqui em casa é meu marido, e por isso que tem esse poeminha ali atrás na parede. E a gente conversou então em sala sobre o Juca Pirama. Muito legal, assim, eu tinha uma impressão um pouco diferente do Juca Pirama antes. O Juca Pirama, pra quem não conhece, é um pequeno épico, assim, né? Um poema, depende com o que você tá comparando. Se você tá comparando com uma Odisseia, com uma Ilíada, é um poema bem curto. Obviamente, você tá comparando com um poema de uma página, é um poema um pouco maior. Sobre a história desse índio. Bom, esse índio, que é o Juca Pirama, tá só ele e o pai dele na floresta quando ele é capturado por uma tribo rival. E quando ele tá lá, ele tá prestes a participar de um ritual de antropofagia. Né, ele vai ser comido. E daí tem toda essa questão do jeito com que o Gonçalves Dias trabalha com essa coisa, né? Porque inicialmente a visão desse tipo de ritual foi aquela coisa muito, nossa, índios são selvagens, índios não sei o quê. E o Gonçalves Dias não, ele fala disso como um ritual mesmo social, cultural dos índios, né? Dessa coisa de você aprisionar um guerreiro honrado e querer consumir a carne dele, não para se alimentar, não nesse sentido comida, mas porque eles acreditavam que iam ingerir também essas coisas boas, esses pontos fortes desse guerreiro, que essas características iam passar. Então era um ritual culturalmente muito importante. E o Juca Pirama tá nessa situação muito preocupado com o pai, que tá cego, que tá doente e tal. E ele fala, não, gente, eu não quero morrer agora não, eu preciso cuidar do meu pai, deixa eu lá buscar meu pai e tal.
E o pessoal da tribo já não quer mais o Ijuca-Pirama porque ele chorou na hora da morte. Daí o Ijuca-Pirama vai encontrar o pai, daí tem tudo que acontece com o pai dele, daí tem aquele final glorioso, assim, tal. Ele é interessante porque ao mesmo tempo que ele tenta recuperar essa coisa dos índios, essa herança e esse ritual de uma maneira bem respeitosa até, assim, de lidar com isso, ele também coloca alguns valores ocidentais, né? Essa fidelidade do filho, de honrar o pai, e essa... Tem algumas ideias ocidentais ali também misturadas com essas coisas do índio. E é interessante, né? Esse momento do romantismo é um momento de retomada de questões nacionais, de reafirmação social, um período politicamente no Brasil em que queria se afirmar essa origem local, né? Essa coisa própria e essa identidade que o que diferencia o Brasil de Portugal e tudo mais. Então, assim, é bem legal. É um poema bem bonitinho e é legal como o Gonçalves Dias também vai mudando as métricas e os tipos de técnica poética que ele usa em cada trecho de acordo com mesmo assim, com o que tá acontecendo. Então tem alguns momentos mais nervosos que é tipo bem batidinho a métrica do poema e tudo mais. Então é legal. Eu gostei bastante de ter lido assim o Ijuca-Pirama com mais calma. Bom, outro poema que eu também li desse tipo não tão grande, não tão pequeno, foi o Navio Negreiro do Castro Alves. E, gente, genial! Eu amei o Navio Negreiro. É muito bom o Navio Negreiro, gente. Sério, tem que ler, todo mundo tem que ler. Procura aí no Google, deve ter. Muito legal. É um poema que começa com uma descrição panorâmica de um navio, e uma coisa super bonita, navio no mar e tal, aquela coisa. E pensa que ele escreveu isso antes de existir cinema, antes de existir filmagens. Então, assim, é um começo super cinematográfico, gente. É muito legal. Enfim, ele vai se aproximando até que a gente descobre que esse é um navio negreiro, um navio que tá carregando escravos. E vai indo, ele vai descrevendo, as imagens começam a ficar mais escuras, mais violentas e tudo mais, até que ele faz uma crítica gigante ao país que permite com que isso aconteça, que é o Brasil. É muito bom esse poema. Eu fiquei muito... Nossa, nossa. É um poema bem interessante, indico muito mesmo. Mais até do que o Ijuca-Pirama. O Ijuca-Pirama é bem legal, mas esse é muito bom, assim. Depois de Castro Alves, o escritor seguinte que a gente leu foi o senhor José de Alencar. A gente leu Iracema e Lucila. E assim, durante o ensino médio eu tive que ler o Como e Porquê Sou Romancista. E eu tenho quase certeza que em algum momento eu tive que ler Senhora. Eu pelo menos lembro de muitas coisas de Senhora, então se eu não cheguei a ler ele inteiro, eu tive muitas aulas e li muitos trechos. Isso também pode ter acontecido, eu não tenho certeza, minha memória tá meio nublada pra esse período, assim, eu não tenho certeza se eu li ou não. Na época eu não anotava ainda tudo que eu li, então, enfim. Eu tinha o nariz meio torcido com o estilo e tudo mais, né? Vamos também lembrar que não é o período que eu mais gosto de ler das literaturas e tudo mais, mesmo de outros países, então não é um problema com literatura brasileira, nem nada do tipo, não é um período que me atrai tanto assim. Ainda que eu tenha tido boas surpresas com o Castro Alves, por exemplo, né? De qualquer forma, falando sobre o José de Alencar, o que aconteceu? Eu gostei de ter tido uma experiência de leitura dele hoje, porque eu enxerguei ele de maneira diferente. Principalmente em entender por que ele é importante, por que ele mudou a nossa literatura, por que ele marcou ali um período. Mas a verdade é que eu, como leitora, continuei não gostando, não vou continuar lendo José de Alencar, e enfim... Desculpa, galera, desculpa. Mas bom, vamos falar um pouquinho sobre os livros mesmo, lembrando que esse aqui não é assim, é um vídeo bem sobre as minhas impressões e as minhas sensações de estar lendo literatura brasileira e não tanto
vídeo para quem vai prestar vestibular ou para quem precisa dessas informações para a escola, tá? O Iracema, então, é um mito de fundação do Ceará. Eu achei essa parte muito legal, essa proposta, né, de fazer um mito de criação, eu achei bem interessante. Então tem a tribo, uma tribo indígena, e a Iracema é a virgem da tribo, é filha do cacique, tem toda essa coisa meio grega nela, que ela cuida do ritual, que faz a bebida deles, não sei o que. E ela se apaixona por um branco que eles estão hospedando. De novo, aquela ideia de hospedagem dos gregos, que você tem que hospedar os estranhos que chegam e tal. E ela se apaixona e é ali que acontece todo o problema pra ela, pro menino, que é o Martin, pra tribo dela, enfim, daí desanda tudo. Não, desanda tudo é um pouco de exagero, mas... Assim, o que eu acho legal é que, o que me parece é que o José de Alencar fez uma pesquisa sobre línguas indígenas e colocou um pouco do resultado disso no livro, e isso eu acho bonitinho. Ele usa expressões que são expressões em português meio que traduzidas de expressões indígenas, ele coloca termos específicos de animais, ou de instrumentos, ou de rituais, enfim, coisas relacionadas aos índios. E tudo isso eu acho muito legal. Ainda que ele continue colocando esses valores ocidentais no meio, mas eu acho que isso também não dá pra fugir tanto assim. Mas a verdade é que quando eu tava pensando pra esse vídeo, o que exatamente me incomoda no livro, assim, o que eu acho ruim? Não tem nada que eu olhe e fale, nossa, isso é ruim. Mas sabe quando você pega um livro e ele é tedioso, assim, você demora pra ler, parece que não rende, você fica, tá. É isso que acontece. Eu acho que a melhor coisa que eu posso dizer é que o meu santo e o santo do José de Alencar não bateu e tudo mais, assim, não aconteceu o amor entre a gente, e é isso. Bom, já falei sobre Iracema, agora um pouquinho sobre Lucila. Lucila a gente tem o Paulo, é um menino que vem do interior pro Rio de Janeiro, que na época é capital, e ele meio que se apaixona por uma moça que é a Lúcia, e aos poucos ele descobre que ela na realidade é uma prostituta, uma cortesã, como dizia na época. E daí a gente tem um pouco do relacionamento dos dois, de como ele se apaixona por ela se apaixona por ele, tem toda essa coisa do... Ele não pode exatamente se apaixonar, ele pode até ter casos com ela, por ela ser prostituta, mas ele não pode exatamente casar e constituir uma família com ela, que na realidade é o que ele quer. E daí a gente tem uma revelação ali no final, que é essa explicação toda triste, trágica e sentimental de por que ela é prostituta, e eles meio que fazem paz, assim, eles entendem o que aconteceu e tudo mais. O que eu gosto dele? Eu gosto da estrutura, porque na realidade é o Paulo que conta a história, só que o Paulo conta essa história para um destinatário específico, que é uma senhora, que é a GM, é uma senhora que ele conhece num ambiente ali social, e ele tem uma breve conversa com ela. E ele se interessa por ela, no sentido assim, ele acha que ela vai ser uma pessoa que vai ouvir a história e vai ser capaz de entender essa história dos dois. E ele manda tudo isso pra ela em formato de carta, meio que pra ter consolo, quase, eu diria, né? E essa GM resolve lançar essas cartas em formato de livro. Então a gente tem no comecinho uma nota da GM dizendo que reuniu as cartas e fez um livro, que é isso que ela resolveu fazer com tudo isso. Então, assim, a gente tem algumas camadas interessantes, né? A gente tá lendo um livro escrito por José de Alencar, que tem uma apresentação da pessoa que recebeu essas cartas, que leu essas cartas, que foi a primeira destinatária dessas cartas, mas que teve uma coisa de organizadora, que resolveu publicar esses livros, esses textos. E daí a gente tem dentro disso a história do Paulo, que ele viveu com a Lúcia, e dentro disso a gente tem as histórias que a Lúcia conta pro Paulo. Então assim, a gente tem várias camadas de história, e isso é bastante interessante, uma coisa que eu acho legal, assim. E bom, apesar de eu gostar da estrutura e gostar de algumas coisas do livro, eu acho que aconteceu uma coisa parecida que aconteceu em Iracema,
que é aquela leitura travada, eu precisei me forçar muito para conseguir ler esses 2 livros, que é uma coisa que não acontece quando eu tô lendo, não acontece com frequência quando eu tô lendo. E é essa encrenquinha que eu ainda fiquei com o José de Alencar. Então eu mudei minha postura com ele, eu entendi por que ele é importante, eu entendi por que ele é bom. E eu entendo agora por que tem tanta gente que gosta dele, porque antes era uma coisa que eu não conseguia entender, por que tinha gente que gostava. E agora eu entendo, eu acho legal várias coisas dele. Mas ainda não rolou amorzinho, assim, eu ainda não consegui gostar, achar legal ler José de Alencar nesse sentido de que continuou sendo meio pesado, assim, tedioso e lento pra mim. De qualquer forma, gente, eu não vou falando mal de José de Alencar, eu acho muito legal que tenha gente que gosta de José de Alencar. Eu não tô encrencando com o José de Alencar, porque eu acabei de ler 2 livros dele, né? Então eu automaticamente não tô encrencando com ele. Foi realmente uma leitura que não aconteceu tanto assim pra mim. É só isso. Depois disso a gente leu alguns contos do Machado de Assis. E eu ia imprimir da internet mesmo, só que bem na época teve a promoção da companhia e esse livro aqui ficou com 50% de desconto. Então eu não resisti, ele foi 20 reais, assim, então eu acabei comprando. E eu vou ler os outros contos também. Não sei se muito cedo, muito agora, mas ele tá separadinho pra ler, eu vou ler os outros contos. Os contos que eu li agora... a gente leu 3 contos de momentos diferentes, né? Um mais do começo da carreira, um mais do final da carreira, um do meio. O primeiro deles foi O Espelho, esboço de uma nova teoria da alma humana. É um cara que tem uma teoria que as pessoas têm 2 almas, uma interna e uma externa, e ele vai narrar um acontecimento que é da vida dele, assim, um acontecimento pessoal, pra justificar, pra, né, embasar essa teoria dele. E tem a ver com farda, tem a ver com a maneira com que você se vê, com que as outras pessoas se veem. Seria quase que uma autoestima, basicamente, né? Usando um conceito um pouco mais contemporâneo. É legal, achei interessante. A gente leu também o A Causa Secreta, que é sobre um casal e o comportamento do homem. Ele às vezes faz certas coisas em público e em sociedade, e daí a gente vai ter episódios específicos pra gente entender qual é a causa secreta que ele tem pra essas coisas, que é uma característica, digamos, muito peculiar dele. E a gente leu também O Pai contra a Mãe, que eu achei incrível, que é outro texto que fala sobre escravidão e de um jeito muito interessante. É uma família pobre, com muita dificuldade de dinheiro, eles têm um bebezinho recém-nascido, não sabem o que fazer, estão pensando em dar o bebezinho para adoção, inclusive, não tem comida e tal. E o pai, ele caça escravos fugidos, assim, né? Ele captura esses escravos para devolver para os donos em troco de uma recompensa. E ele tá nessa situação muito conflitante em casa, quando ele encontra uma escrava que fugiu, que tá grávida. Tá tendo pra ter o bebê, assim. E mesmo que nessa situação conflitante da família dele, o que ele vai fazer com essa mulher grávida e tudo mais. E não quero contar o final, não quero contar spoilers, mas é sobre isso. Dos 3 é o que eu mais gostei, apesar de que eu tenha gostado dos 3. O que é legal desses contos é que eles também têm estruturas narrativas mais complexas em termos de narrador, quem que é o narrador, por que ele tá narrando, em que situação tá o narrador. Nem sempre o narrador é o primeiro personagem que aparece pra gente, às vezes a gente começa com outro narrador, que daí chega nesse, e daí é esse que vai contar a história principal do conto. Então tem essas estruturas legais de narrativa, e tô bem curiosa pra continuar lendo os outros contos do Machado de Assis. E esse sim é uma coisa com a qual eu me identifico mais e com a qual eu fico mais intrigada. E depois disso, a gente leu também o Memorial de Aires, do Machado de Assis. E assim, esse aqui é o 3º romance do Machado que eu leio. Eu já li o Dom Casmurro e já li o Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Gosto bastante dos dois e gosto menos desse daqui. Esse aqui é um pouquinho mais tedioso também, mas eu ainda gosto mais desse do que de José de Alencar. O que a gente tem aqui? A gente tem um diário desse conselheiro Aires, que é uma pessoa que se aposentou. Ele tinha um cargo diplomático, então ele passava boa parte da sua vida não no Brasil, mas fora do Brasil. Ele se aposenta e volta pra cá, ele já é viúvo. E ele tem a irmã dele, que também mora aqui no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, no caso, não aqui em Curitiba. É aqui uma aproximação geográfica meio esquisita que eu acabei de fazer. Mas enfim, ele tá no Rio de Janeiro ali com a irmã dele. E ele não tem mais vida, basicamente. Assim, ele já é velho pros parâmetros da época, ele já tem 60 anos. Isso não é mais velho hoje, mas enfim. Ele já é velho pra sua época e ele não tem mais nada acontecendo na vida dele, assim. Ele tem alguns encontros sociais e tal. Então, basicamente, isso aqui é ele contando a história das coisas que acontecem com outras pessoas, porque ele não tem muito o que contar dele, assim. O que ele conta dele é, tipo, minha irmã veio aqui em casa, a gente almoçou e conversou sobre tal coisa, sabe? E é meio... É tipo a versão idosa de um diário de adolescente, assim. Basicamente é isso. Mas às vezes existem algumas coisas legais. Esse texto se passa em 1888 e 1889. Então tem a abolição da escravatura, por exemplo, acontecendo, né? Ele menciona os eventos, inclusive, ele não debate, ele não amplia, ele menciona brevemente, então tá, virou lei, ponto, acabou o comentário. Mas é interessante, o legal desse livro é como ele vai mostrando uma mudança de tempo, né? Esse cara que tá narrando a história, ele já não tem mais, assim, a vida não é mais dele, né? Ele já não tem mais o que fazer, ele não tem mais futuro no sentido de vou me preparar para o futuro. Não, ele tá esperando para morrer. Inclusive tem um texto de um crítico que eu acho que é o Antônio Cândido. Mentira, José Paulo Paes, gente, desculpa. José Paulo Paes escreveu um texto chamado Um Aprendiz de Morto, para falar sobre esse livro aqui, porque é o que o Aires ele é um aprendiz de morto, assim, ele só tá esperando a morte dele acontecer. E quanto mais ele narra a vida das outras pessoas, e especialmente de um casal jovem que se forma, que é o Tristão e a Fidélia, e eles se casam e vão embora, e assim, ele tá mostrando, esse cara não tem mais vida, assim, esse cara não tá mais aqui. E ao mesmo tempo essas características desse mundo ao qual esse cara pertence, né? O jeito com que o Brasil funcionava também tá mudando e tá ficando pra trás. E eu acho isso que é o legal do livro. Então, eu acho que o fato dele acontecer em 1888 não é por acaso, é porque esses sistemas antigos também estão ficando pra trás, assim como o Aires está ficando pra trás. E eu acho isso muito legal. A verdade é que eu acho essa leitura do livro muito interessante, é por isso que eu gosto dele um pouco mais. Mas ele é um pouco incômodo de ler, ele é um pouco chato, assim. Pra mim ele é menos chato que José de Alencar, ainda que isso é bastante, ultramente pessoal. Ele talvez pudesse ser um pouco mais curto, né? Talvez menos entradas, algumas entradas talvez pudessem ser mais breves, mas eu acho que essa coisa que é legal dele, assim, pensar ele como Machado de Assis explicando a mudança do Brasil e tudo mais, acho bem legal. Enfim, mas não começa Machado por ele não, tá? Tem tanta coisa mais legal do Machado pra ler, deixa isso pro final, assim, sem pressa, tá? Eu também não entendo muito de Machado de Assis, na realidade quem lê bastante Machado de Assis é a Rita Araújo. Eu vou deixar o link pro canal dela ali embaixo, caso vocês queiram dar uma olhada. Ela tem vários projetos de leitura de Machado de Assis, eu acho que ela fez um projeto de leitura recentemente sobre o Brás Cubas, então, assim, ela comenta sobre as leituras mesmo, então, caso você queira saber mais sobre o Machado, eu acho que vale a pena visitar o canal dela.
Mas é com certeza um autor que eu vou continuar lendo, provavelmente agora pelos contos, já que eu já tô com o livro aqui, mas que eu com certeza procuraria os outros romances mais pra frente. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Nossa, eu tô com uma sensação de que eu acabei de falar muita coisa, eu acho que eu falei mesmo, deve estar gigante o vídeo já. Essas foram então as novas leituras de literatura brasileira, assim, dos últimos meses. Tem sido muito legal, novamente. Como vocês podem ver, eu não gostei de todas as leituras, mas mesmo os livros que eu não gostei, eu gostei de ter lido e de ter essa nova percepção deles. Então foi uma experiência muito legal como um todo. E, enfim, no próximo semestre a gente continua conversando sobre isso, né? Eu vou continuar fazendo essas disciplinas, então eu vou continuar lendo essas coisas e espero que continue sendo tão legal descobrir essas coisas como tem sido até agora. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo o que dessas coisas vocês já leram, que outros autores vocês me indicam desse período que vocês também gostam, o que vocês acham desse pessoal aqui, enfim, contem o que vocês quiserem me contar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.